Hoje eu vim contar para vocês o meu testemunho de conversão, como eu conheci Jesus, né? Eu costumo dizer que ele é a parte mais linda de toda a minha história. O meu testemunho começa lá na adolescência. Uma menina muito rebelde. Eu já tinha uma vida espiritual bem ativa. Desde muito pequena, eu tinha sonhos, eu tinha experiências sobrenaturais, com muitas vezes paralisia do sono, que a gente sabe que ele tem ação direta de demônios, né? Durante as paralisias do sono que eu tinha, eu via demônios. A minha família sempre foi uma família católica, né? Minha mãe católica, meu pai católico. E só que não eram aqueles católicos de estar dentro de uma igreja 24 horas, todo domingo. Era uma missa ou outra que os meus pais iam. Eu me juntei muito nova. Foi um relacionamento muito difícil, no qual eu comecei a fazer simpatias, né? Então eu comecei a adentrar um pouco do ocultismo nessa parte da minha vida. Fazer orações contrárias, mesmo sem ter esse conhecimento. Comecei realmente, de fato, a ter contato com o mundo espiritual, né? Eu comecei a dizer assim, não, eu dou legalidade para vocês começarem a vir sobre a minha vida. Eu lembro até hoje, inclusive, de um dia que eu fiz uma oração lá. E eu lembro bem que quando eu fiz essa oração, eu passei exatamente 3 dias ouvindo armador balançando dentro da minha casa, como se alguém estivesse balançando numa rede durante 3 dias, essa perturbação. Eu não conseguia nem dormir de noite. Toda a minha vida foi assim, conturbada. E quando eu saí desse relacionamento, aí eu comecei a ser uma pessoa muito depravada. Eu comecei a sair, eu comecei a beber, eu comecei a fumar, eu comecei a usar droga, eu fiquei ali cega, totalmente cega. Eu só queria viver tudo o que eu não tinha vivido antes de entrar naquele relacionamento. E a gente sabe que quando a gente dá essa brecha, o inimigo só quer uma brecha pra ele vir pipocando em cima de você. E eu tive meu primeiro contato com a Umbanda. Eu comecei a pesquisar, eu não ia sempre, mas de vez em quando eu ia num terreiro, né, ali conversar com as entidades. Eu tava tendo um contato ali direto com eles, sabe? E isso sempre foi me despertando curiosidade, porque todas as vezes que eu ia em um terreiro, eles falavam, olha, você tem mediunidade, você tem que desenvolver a sua mediunidade. Eu imaginei assim, bom, se eu tenho essa tal mediunidade, né, e se eu desenvolvo ela, eu tô top. E nisso, eu comecei a fazer parte da Umbanda. Comecei a dedicar toda a minha vida para eles. Então, o meu processo dentro da Umbanda foi muito rápido, né? Em questão de 2 meses, eu já estava incorporando. Eu comecei a buscar cada vez mais desenvolver. Eu comecei a fazer trabalhos, né? Que me tornavam mais ainda. E aí, de Umbanda, eu fui pra Quimbanda, que nesse mesmo lugar que eu estava também começou a trabalhar com a Quimbanda, que pra quem não sabe é uma certa religião também, só que um pouquinho mais pesada, né? Digamos que o que tem, o filtro que tem na Umbanda já não tem na Quimbanda. Na Quimbanda é mais aberto, é mais trabalho, é mais feitiçaria, é mais pesado mesmo, sabe? É assim que eu posso descrever. Essa região aqui do Nordeste é muito comum ter terreiros que trabalham com a Jurema. Que a Jurema, eles acreditam que são espíritos encantados, né? São pessoas que não morreram, elas se encantaram, né? Sumiram, simplesmente viraram espíritos de luz evoluidíssimos, né? Para eles, esses espíritos são muito mais evoluídos. E nessas 3 eu comecei a desenvolver, né? E foi um processo muito rápido. Eu já trabalhava com baralho. Eu era alguém totalmente assim,
entregue. Eu acredito que Satanás, ele só quer uma brecha na sua vida. E se ele tiver essa brecha, ele entra e faz acontecer de verdade, sabe? Ele não é educado. Ele não é como Jesus, que precisa da sua permissão, né? Ele já entra sem permissão. E você dando permissão... Eu tinha minha vida amarrada a eles, né? Eu não podia fazer nada que eles não queriam. Tudo tinha que ser do jeito que eles queriam, como eles queriam, quando eles queriam. Eu tava morando em outra cidade, a minha família em outra. E assim, eu dificilmente vinha visitar minha mãe e meu pai. Porque sempre eu tava lá, ocupada pra eles, sabe? Disponível pra eles. No começo, é flores. Eu fui me encantando, porque o começo é um encantamento ali. É o que vai dizer se você vai ficar ou não. Então, o começo é perfeito, sabe? O começo é: vem cá, eu te acolho. Vem cá, eu passo a mão na sua cabeça. Vem cá, tá tudo bem, eu cuido de você, eu te protejo. No começo, é assim. Mas depois, você tem que arrumar alguém pra te proteger deles mesmo. É bem pesado. Mas, enfim, sempre tão compreensivos, sempre tão amáveis, né? Eu comecei a passar por muitas experiências, assim, surreais, assim, de ver, né? De passar, mas eu não vou adentrar muito esse assunto, porque esse não é o assunto mais importante, sabe? E aí, depois de ter muitas experiências, eu já comecei a querer me afastar do lugar. Mesmo tendo muito amor por eles, eu não queria ficar naquele lugar. E eu ficava pensando assim: poxa, será que essa sensação é porque eu preciso encontrar outro terreiro? Foi quando eu tive o meu primeiro contato com Jesus. Eu tive um sonho, ia começar uma gira no terreiro onde eu frequentava. E aí eu procurava mensagem, não achava em lugar nenhum. E aí eu ouvi uma voz. E quando eu ouvi essa voz, eu olhava pra cima. Era como se essa voz viesse de cima. E essa voz falava... Aí essa voz falava assim: aqui não é mais o seu lugar. E essa voz era como a de um trovão. Essa voz era uma voz firme. Só que, na verdade, essa era a voz de Jesus. Depois desse sonho, eu não precisei fazer nada. Aconteceu uma situação dentro do terreiro que eu fui expulsa do terreiro. Quando eu fui expulsa do terreiro, eu fui expulsa para passar 7 dias em casa, sem ir nem lá. E era difícil porque eu morava ao lado, então eu ouvia as batidas, eu ouvia quando tava tendo trabalho, eu ouvia tudo. Falei: olha, eu não quero mais continuar. Nessa época, a minha tia, que é evangélica, estava passeando na casa da minha mãe. Geralmente, o evangélico, ele não tem raiva que quem está nessas religiões africanas acha que tem, né? Porque eu mesma tinha ódio de crente, eu odiava crente com todas as minhas forças, mas não é que eu desenvolvi aquele ódio, é porque na minha cabeça eles não gostavam de mim, né? Porque na minha cabeça essas religiões eram de Deus. Eu nunca estive lá dentro, tipo, não, essa religião não é de Deus e eu estou indo contra a palavra de Deus, até porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu era uma pessoa totalmente endemoniada, sem temor nenhum a Deus, né? Achava que eu servia a Deus, mas na verdade eu estava servindo aos demônios e a mim mesma. Quando eu cheguei no sítio, foi um dia de churrasco na casa da minha irmã e a minha tia e o meu tio evangélico estavam lá, né? E aí eles começaram a louvar no violão. Eles estavam louvando. E eu não sei o que aconteceu, mas nesse momento que eu ouvi eles louvando, eu chorei em silêncio, né? Eu fui para um canto da casa da minha irmã e chorei. Eu sentia uma sensação de saudade. Agora, do que? Espírito Santo de Deus, eu não acredito. Nesse momento, o Espírito Santo me trouxe a lembrança que
No passado, antes de participar dessas religiões, eu tinha aceitado Jesus, né, em uma igreja evangélica já. Então, eu já tinha aceitado Jesus. Então, eu já era uma crente, mas era uma crente desviada. Essa saudade que eu estava sentindo era de Jesus. Só que na época eu não me lembrava de jeito nenhum. Como o Espírito Santo veio me trazer na memória agora, que eu já tinha me convertido, né, lá no meu passado. E aí, quando foi no outro dia, eu fui conversar com a minha tia e falei assim: ora em mim. Eu senti no meu coração de pedir pra você orar em mim. Você pode orar em mim? E aí ela orou em mim. E assim, eu não tinha noção do que ia acontecer quando ela começasse a orar em mim. E aconteceu. Os demônios se manifestaram de uma forma devasta ali, sabe? E começou a vir os demônios e mandava ela tirar a mão da minha cabeça, que eu era deles, que ela não tinha que estar se metendo. Foi coisas assim bem bizarras mesmo, sabe, gente? E eram legiões, e foi um demônio atrás do outro. Expulsava um, vinha o outro, saía um, vinha o outro, e saía outro e vinha outro. E foi assim, foi mais de 2 horas de guerra. Que eu me lembro, foi mais de 2 horas de guerra ali, de expulsando demônio, e vinha outros demônios, e era aquela briga ali pela minha vida. E foi muito difícil, Jesus, foi muito difícil nesse dia. E no outro dia eu fiquei muito assustada com aquilo, muito assustada, porque eu falei assim: meu Deus do céu, como assim? Eles dizem que são tão bonzinhos, mas ontem, só por causa de uma oração, aconteceu tudo aquilo. E aí eu falei pra minha tia que eu queria me converter. Não tinha lembrança que eu já tinha me convertido, né? No caso, seria ali uma reconciliação. Mas eu estava me convertendo verdadeiramente. Nesse momento, eu me converti. E quando eu me converti, aceitei Jesus, piorou. Trouxe todas as minhas roupas, eu tinha muitas roupas, cada demônio tinha uma roupa específica, eu tinha, tipo, muitas roupas, muitos guias, eu tinha muita coisa mesmo. E aí, trouxe pro sítio pra queimar tudo. Quando eu coloquei pra queimar, vocês não têm noção do tanto que o demônio veio sobre a minha vida naquele dia. Foi um atrás do outro de novo, e eles tentavam me jogar no fogo. Eles diziam que eu era e que eu ia pagar. E eles me xingavam de todos os nomes possíveis. E eles diziam que aquilo não ia ficar daquela forma, que eu ia sofrer mais na frente, que eu ia pagar e que eu ia ver. E eu recebi todos os tipos de ameaças possíveis. Mas com muita luta, as roupas foram queimadas. Depois da minha conversão, eu procurei uma igreja para congregar. Comecei a congregar numa igreja e a luta se travou mais ainda. Eu teve uma época da minha vida que eu não tinha paz. Todo o tempo. Eu incorporava demônio dentro de casa. Tipo, eu tava bem e do nada, bum, incorporava. Tava bem, do nada incorporava. E era assim, horas. Eu passava horas. Assim, tipo, acontecia de meio-dia e passava até de noite. Só com eu e o meu esposo dentro de casa. Me conheceu no processo que eu estava saindo. E aí, eram horas dentro de casa, com os demônios bagunçando, jogava as coisas, quebrava coisas, me ameaçava. E ameaçava ele, chamava pastor, o pastor passava hora também ali. Porque querendo ou não, era uma legalidade, né? Eu tinha saudade deles, por mais que eu entendesse que eles eram demônios, não tinha esse entendimento ainda, né? Eu ainda estava entendendo o que estava acontecendo na minha vida. Então, era como se eu sentisse falta. E a saudade que eu sentia deles abria brecha para eles virem.
E era muito difícil, porque é muito difícil você libertar uma pessoa que não está disposta a ser liberta naquele momento, sabe? E foi muita luta, foi muita guerra travada. Dia, pela glória de Jesus Cristo, eu estou firme nos caminhos do Senhor. Porque se eu estou em cima do muro, eu estou morna. E a palavra de Deus vai dizer que antes seria melhor estar fria do que estar morna. Então, foi um processo muito difícil. Jesus teve muita paciência comigo. Muita paciência comigo. Porque diversas vezes eu tentei voltar para essas religiões, porque assim, quando alguma coisa começava a dar errado na minha vida, eu dizia, não, já que tá dando errado mesmo, então eu vou voltar para onde eu era. Era como se eu quisesse manipular Deus, sabe? E eu tava sempre tentando manipular Deus. Então eu dizia assim, não, já que tá dando errado mesmo, então eu vou voltar para onde eu era e tá tudo certo. E foi essa luta na minha vida durante vários anos, né? Hoje tem 4 anos que eu me converti, mais 4 anos de muita luta, né? Muita luta. A minha conversão, ela foi bem demorada, foi um processo bem lento. E Jesus teve muita paciência comigo. Bom, esse foi um pouco do meu testemunho. Para o testemunho não ficar muito longo, eu coloquei aqui as partes mais essenciais que não poderiam faltar. E vidas sejam alcançadas em nome de Jesus Cristo e que pessoas sejam libertas, porque só há um caminho e esse caminho se chama Jesus Cristo.